Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las em paz, bem, para mais um dia, para mais um episódio do nosso programa Lições de Camilo, em que a gente reflete um pouquinho sobre as lições valiosas que o Espírito Camilo nos deixou no livro Educação e Vivências, do médium José Raul Teixeira. Hoje vamos falar da lição 10, cujo título é Homossexualidade e Educação. E é um tema muito complexo, é um tema presente constantemente nas nossas vidas, pouco abordado pelas religiões, e Camilo nos traz uma lição muito interessante sobre a visão do Espiritismo acerca da homossexualidade. E isso já é, como de costume, só para lembrar, a gente não lê nesse programa a lição inteira, porque senão ficaria um vídeo muito extenso. Mas a gente vai fazendo alguns comentários em cima do que foi escrito e depois vocês podem ler a lição com calma. Mas o Camilo abre esse capítulo já nos explicando que ele escreve sobre esse tema, sobre a homossexualidade, por conta das perguntas diversas e constantes que chegam a encarnados e desencarnados, tentando entender alguns pontos da homossexualidade. E ele também já explica que não cabe a ninguém dizer como o outro deve viver a sua vida. Então, as reflexões dessa lição são muito em cima do que acontece, do que a gente pode fazer. São reflexões dele mesmo, do Espiritismo, mas não com o objetivo de te dizer que você deve ou não ser homossexual, nada disso. Essa nunca é a intenção de Camilo. O que me leva ao segundo ponto, que eu acho muito importante a gente deixar claro já no começo. O Espiritismo não condena a homossexualidade. A gente sabe que existem diversas religiões hoje que dizem da homossexualidade ser algo errado, ser um crime, ser pecado. Isso não acontece aqui no Espiritismo. Como que o Espiritismo vê a homossexualidade? Vê como uma prova, como diversas outras que passamos. Simples dessa maneira. Não que seja simples ser homossexual e ter as vivências homossexuais em uma sociedade tão preconceituosa como a que vivemos, e violenta. Mas é uma prova, como várias outras que passamos aqui, porque faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso processo de expiação, ter essas provas. Então esse é o primeiro ponto. Não há uma condenação. E Camilo diz, de forma muito clara, dentro dessa ideia ainda, amar jamais será desaconselhável, seja entre quem for. Olha que interessante, como que a gente já começa a tirar a ideia de que o Espiritismo é contra o homossexual. De forma alguma, Camilo deixa muito claro, amar jamais será desaconselhável, seja entre quem for. O que ele nos explica é que as questões homossexuais são profundas nas pessoas, presentes na intimidade de cada um. E a gente não pode esquecer que essa não é a nossa primeira encarnação. A gente já vem de uma história de encarnações, e nessa história de encarnações, diversas experiências, pensamentos, sentimentos vão sendo armazenados na nossa intimidade. E a gente tem a lei de causa e efeito para que dita quais são as provas que a gente vai precisar cumprir. A gente não vai entrar aqui em tentar adivinhar por que fulano, ciclano e não sei quem é homossexual. Não é essa a intenção. E não deveria ser essa a sua intenção também, de tentar buscar explicações do porquê da homossexualidade daquela pessoa. Não faz sentido. Volto, a gente não está aqui para dizer como que a pessoa deve ou não viver a vida dela. Não é desaconselhável jamais o amor seja entre quem for. Isso é no íntimo de cada um. Por que eu estou precisando passar por essa prova? O que isso diz a respeito de mim? O que Camilo nos traz também, ele comenta o seguinte, que por conta dessas várias encarnações que a gente tem, nós temos arquivos extracerebrais que vão guardando essas informações. O que pode ter acontecido? Um abuso do próprio corpo e dos corpos alheios em encarnações passadas, uma agressão à própria constituição emocional e às constituições emocionais alheias, e isso gera um quadro torturante na esfera da sexualidade. Isso ele diz que pode acontecer, isso não deixa de ser uma explicação, certo?
Qual que é a questão aqui que ele nos explica? Isso não é exclusividade dos homossexuais, os heterossexuais também passam por isso. Nós estamos na matéria. As questões sexuais ainda estão muito fortes na gente e podem muitas vezes aparecer como um quadro torturante. Então isso é algo interessante da gente refletir. Não é a nossa primeira encarnação, é uma prova. Pode ter sido, sim, acontecido um abuso em uma encarnação anterior, mas isso serve para a gente compreender o contexto como um todo e refletir, bom, o que eu vou fazer com isso a partir de agora? E não nos serve para os heterossexuais se colocarem num pedestal falando, tá vendo, eu sou melhor que você, porque eu não passo por isso. Não, todos passamos. Esses quadros torturantes na esfera sexual, na sexualidade, é passível de acontecer com todas as pessoas encarnadas, porque diz da matéria, diz da nossa evolução. Então, quando a gente fala que a homossexualidade é uma prova, o Camilo diz que ela impõe um regime de disciplina aos que a vivem nessa encarnação. Mas isso não se configura como crime, pecado ou condenação. Eu tô batendo nessa tecla porque ela é muito importante. Muito. As religiões, muitos, ao longo dos séculos, nós, enquanto religiões, nós pecamos muito ao dizer que a homossexualidade é um crime, é um pecado, precisa ser condenado. Isso é muito grave. E eu estou batendo nessa tecla como Camilo bateu justamente por isso. E agora eu vou trazer palavras de Camilo para explicar isso. Ele diz em uma página o seguinte: quem disse que seria o pecado que um homem a outro homem ame? Onde há condenação para o amor e o afeto entre as mulheres? O amor, devidamente compreendido, é a energia que nos diviniza, é o traço que nos liga ao Criador. Então aqui, Camilo, confundi os espíritos, Camilo nos deixa claro que isso é amor. Isso é amor. Um homem amar outro homem é amor, uma mulher amar outra mulher é amor. A questão é, em relações homossexuais, como nas heterossexuais, precisamos manter esse amor. Sendo tal amor, quando devidamente compreendido, um traço que nos liga a Deus. Agora, o que é a diferenciação que Camilo nos traz? Importante diferenciar o amor das práticas carnais, das práticas sexuais carnais. Aí aqui a gente precisa fazer essa diferenciação. Sem demonizar as relações sexuais também. Não é que as relações sexuais são erradas, nem pecado, de forma alguma. Mas que a gente não pode, tem que ficar atento para o quanto carnal estão essas relações. Se elas são estritamente carnais ou se existe também esse tal desse amor que Camilo está nos trazendo. O que são essas práticas sexuais carnais? São as práticas irrefletidas, que trazem outras consequências, como a que a gente falou mais cedo do abuso do corpo. Então, aqui a gente também já diferencia. A gente tem a prática sexual, tem a homossexualidade, a gente tem amor e prática sexual. Dentro de prática sexual, a gente tem aquela que faz parte de um relacionamento estabelecido, de um relacionamento que tem um futuro, que tem um objetivo. E aquela que é pelo puro prazer carnal. Então, Camilo traz uma atenção aqui. Já caímos nessa ilusão em outras encarnações. Será que a gente precisa cair de novo? Não sei se é necessário. Voltar em um ponto. O Camilo diz que a pessoa que vive a homossexualidade como prova, ela precisa de um regime de disciplina. O que significa esse regime de disciplina? Eu quero voltar nesse ponto para a gente não cair numa ilusão, numa confusão, de que ele está dizendo que a gente precisa se vigiar para não ser homossexual. Não é isso que ele nos traz. O regime de disciplina tem a ver com as práticas sexuais, que advém disso. Mas não que ele precisa se vigiar para reverter, e coloco entre várias aspas porque isso não é possível, para reverter essa homossexualidade. Não é essa a intenção. Mas é observar o que eu estou fazendo com a minha homossexualidade, como que eu estou me comportando
e o que eu estou querendo com ela. Então, é o exercício da reflexão, da consciência. Por exemplo, ele traz um alerta para que não caiamos, para que as pessoas homossexuais não caiam na pederastia, que é o sexo entre um homem e um rapaz mais jovem, ou nas práticas sexuais desenfreadas. Esse é o alerta dele. Cuidado com como você vai estabelecer a sua homossexualidade sexualmente falando. Por fim, encaminhando agora para o final, a gente tem mais 2 pontos. Camilo fala o que a gente pode fazer depois de todas essas explicações que ele nos traz, que aqui nesse vídeo estão resumidas, mas ele nos traz essa explicação. E ele diz assim: se um companheiro ou uma companheira percebe em si inclinações homossexuais, que procure identificar nisso os gritos de expiação, induzindo a educação para que a vida seja vitoriosa. O amor, o enternecimento, a prestação de serviço, a comunhão idealística, casamento aqui, por exemplo, tudo isso contribuirá para a gradativa liberdade do ser. Então não é que você vai deixar de ser, não é que você não vai mais fazer, não vai mais ser homossexual, você vai reprimir essa sua parte, de forma alguma. Mas você vai entender qual é a sua prova que está sendo colocada nesse momento com a sua sexualidade. E agora sim, por fim, ele fala e fecha com as contribuições do Espiritismo nesse sentido. E ele traz um parágrafo interessante em que ele diz: o Espiritismo, com as suas propostas de trabalho e renovação e com a sua benfazeja fluidoterapia, associadas aos labores da desobsessão, e aqui eu abro um parênteses, a obsessão pode ser sim algo presente, como está presente no nosso dia a dia, mas nas pessoas homossexuais, por vingança de espíritos que estiveram conosco em outras vidas. Então, por isso que ele traz aqui a desobsessão. Fecha parênteses e voltando ao trecho. Muito pode oferecer, então, propostas de trabalho e renovação, e com a sua benfazeja fluidoterapia, associadas aos labores da desobsessão, muito pode oferecer como luminosa contribuição aos que anseiem por revigorar-se no regime de saúde e redenção para as próprias existências. Então ele fecha com essa contribuição do Espiritismo, no que o Espiritismo pode contribuir para as pessoas homossexuais. E lembrando que, e eu quero que isso fique muito claro, não existe pecado na homossexualidade, não existe crime, condenação, de forma alguma. O Espiritismo não é essa a função do Espiritismo. A nossa função é compreender o que a gente está fazendo aqui nessa encarnação. Por que eu estou passando por essas provas? E as provas são diversas. É a homossexualidade, é uma doença grave, é perder um filho novo, jovem, não ter o pai, ou ter um pai agressivo, uma mãe alcoólatra. As provas que a gente vive são diversas. A homossexualidade aparece, então, como uma delas. E como em toda prova, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, o que é que eu preciso aprender nessa encarnação, o que eu preciso crescer, o que eu preciso me melhorar para que eu consiga subir mais um degrau da minha evolução, certo? E aqui Camilo bate muito na tecla do: olha, presta atenção em como você está exercendo a sua sexualidade. Cuidado se você não está confundindo amor com sexo. Cuidado se você não está fazendo uma grande confusão aí e ainda não entendeu o que é amor. Quando a gente entende o que é amor, o caminho é outro. E repito, não é que a homossexual, eles são atrasados, evolutivamente falando, de forma alguma. Então, para as pessoas que enchem a pompa para falar que eu sou melhor porque eu sou heterossexual, calma que você também ainda tem o seu caminho, ainda tem a sua trajetória. A homossexualidade é uma das provas, como várias outras que vivemos. Cada um dentro da sua evolução, dentro do seu histórico de encarnações, que é único para cada um de nós, e que a gente vai ter que viver isso, mais cedo ou mais tarde. Então o convite é que a gente consiga diferenciar todas essas questões, deixar de lado a condenação da homossexualidade, para entender
qual é a função dela na minha vida hoje, qual é a minha prova, espiritualmente falando, tá? Aqui é uma abordagem espírita, a partir das lições de Camilo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para as reflexões e vocês são super convidados a lerem o capítulo, é o capítulo 10 do livro Educação e Vivências, e acompanhar os próximos vídeos que a gente solta aqui toda semana. Fiquem com Deus e até a próxima!